Queridos, Haris, Caia, Irene, Deus abençoe a todos neste dia, que o Senhor esteja na vida de vocês. Mais uma vez, a alegria de estarmos aqui com mais uma lição da revista de adultos CPAD. Essa maravilhosa revista que agora nós já estamos chegando à reta final. Que Deus abençoe. Sou o pastor Adalberto, pastor da Assembleia de Deus Ministério de Aúma, Rio de Janeiro, também professor e diretor da Escola Teológica Dalet, escola que busca ensinar com seriedade e excelência a palavra de Deus, e oferecemos também outros cursos de teologia. Quem quiser conhecer mais a Escola Teológica Dalet, só nos procurar no Instagram da Alberto Teles ou na Escola Teológica Dalet. Gente, se inscreve aí no canal, envia aí para os amigos, compartilha, curte, segue também lá no Instagram da Alberto Teles, no TikTok também é da Alberto Teles. Então, mas eu preciso que vocês mantenham o sininho aí sempre ativo para receber informações. Então, essa semana não foi uma semana, quer dizer, já estou iniciando uma semana bem assim, com coisas acontecendo, mas eu estou aqui para poder dar essa aula para vocês. Espero que nossas aulas tenham contribuído para o desenvolvimento e o crescimento de vocês, e que a escola dominical de vocês também tenham sido bênção, e que nós estejamos aí contribuindo com subsídios para vocês. Uma aula simples, uma aula basicamente para contribuir com algumas questões. E aos pouquinhos a gente vai melhorando. Janeiro de 2024 está chegando aí, a gente vai tentar se estruturar melhor, mas eu conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo, mandando comentários lá, fazendo comentários, enviando para amigos, isso ajuda muito, tá? A lição de hoje, vamos para o que interessa. A lição de hoje, lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Essa é a nossa revista de hoje, essa lição, o modelo de missões da igreja de Antioquia. O texto muito gostoso de se ler, que é o texto em classe, Atos capítulo de número 11, versículo 19 ao 26, e o capítulo 13, de 1 a 5. Tem algumas coisas aqui interessantes no texto que me chamam a atenção dentro dessa dinâmica aqui da lição e também do texto. Então, uma delas é que a pregação era feita somente para os judeus, e depois é que vai incluir os gentios, e isso quando a igreja vai mais para a parte da diáspora, da dispersão. Então é maravilhoso o crescimento da igreja. Atos dos Apóstolos é um livro que realmente faz jus ao seu dado histórico, ao seu contexto histórico. Nós não teríamos história da igreja se não fosse Atos dos Apóstolos, né? Pelo menos da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Então nós temos boas informações, e o quanto a boa mão de Deus operou na vida daquelas igrejas. Aí eu falo daquelas igrejas no plural, no sentido de comunidades, de Corinto, de Éfeso, de Antioquia, de Roma. Então foram igrejas que realmente viram a mão de Deus agindo, e o mais interessante, né, num período muito hostil, de muita perseguição, num período muito agressor, e eles conseguiram vencer, e hoje nós somos fruto, claro, do Espírito Santo, de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, mas esses homens contribuíram para que o evangelho chegasse até nós. E eu glorifico a Deus por isso. Então, a lição, o modelo de missões da igreja de Antioquia, palavras-chave. A lição coloca só a palavra modelo, eu também colocaria a palavra modelo. Ela serve como molde, serve como exemplo. Depois eu coloquei missões, porque a palavra
aparece também, e a tônica de toda essa lição. Depois eu coloquei Antioquia e igreja base, porque aí a gente tem a outra igreja base, que é Jerusalém. Eu não coloco porque aqui o foco é Antioquia, então eu coloco o modelo Missões, Antioquia e igreja base. Na introdução, eu já vou falando dentro desse contexto. A igreja da Antioquia é uma igreja modelo na obra missionária. Uma cidade estratégica. Antioquia é uma cidade estratégica e que trouxe muitos frutos à igreja de Cristo. Nesta comunidade de fé, haviam homens de Deus guiados pelo Espírito Santo. Aí já vai para a segunda parte da leitura em classe, que afirma lá em Antioquia o que tinha entre aqueles homens. Então é claro que é uma igreja que ela está em grande expansão, em desenvolvimento. A cidade também é uma cidade muito rica. E por incrível que pareça, eu trato um pouquinho dela aqui nesse livro. Tem uma partezinha aqui, não muita coisa, porque o Evangelho de Mateus possivelmente foi escrito nessa cidade. Então você tem ali uma comunidade mateana, ou seja, uma comunidade de Mateus. Isso lá na frente eu vou falar. Então, dentro dessa introdução, eu falo aqui que a igreja missionária, eu vou no tema da lição e depois vou na segunda parte da leitura em classe, que a igreja de Antioquia, ela é um modelo, ela serve para nós como modelo, e nesta comunidade eles eram homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. A lição tem a mesma estrutura, como eu sempre falo, 3 grandes partes, e em cada parte 3 subpartes ou tópicos que vão desenvolvendo toda a lição, e também a conclusão com a introdução que eu já li agora. Então, a primeira parte, que é a parte maior, a igreja de Antioquia, natureza e característica. Então, aqui eu vou falar um pouco da natureza e das características da cidade de Antioquia. É claro que é uma cidade que a gente entende que é muito importante para aquela época, para o Império Romano. Então ela já tem isso como característica. Então a gente vai percebendo o quanto essa cidade ela tem os seus prós e os seus contras na questão da obra de Deus. Então essa cidade era uma cidade importante, sendo a capital da província romana na Síria. Então, na Síria, essa cidade é a capital. Então você percebe que ela tem uma importância, porque ela faz parte aí do Império Romano, e Roma coloca ela como a capital da sua província em toda a Síria. Ela talvez seja a terceira, ou seria, né, a terceira cidade maior do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Então você tem Roma, que é a maior cidade, e Alexandria. E aí vem Antioquia como sendo uma das 3 maiores cidades do Império Romano. Ela era chamada também de a Rainha do Oriente, pela sua beleza, pelo seu porto, também pela sua capacidade de ter ser misógina, ter várias pessoas de várias regiões. Então era uma cidade muito cosmopolita também, eu falo isso aqui. Tinha uma população com cerca de 150 a 200 mil habitantes. A lição fala de 500 mil, cerca disso. Eu coloco entre 150 a 200 mil habitantes, então eu não vou exagerar. No primeiro século, então ela tem cerca de 150 a 200 mil habitantes. Então a população ali de Antioquia, ela era dividida assim, basicamente em 2 grupos. Uma pequena elite, ou seja, os poderosos, os ricos, e a não elite. Então a elite vivia da riqueza, da mão de obra da não elite,
E os da Noelite tinham seu emprego com aquelas profissões da época, como no porto, como pescaria, como etc. Profissões que existiam naquele período. Era também uma cidade cosmopolita e miscigenada, ela tinha uma mistura, tanto é que a igreja de Antioquia, ela é uma igreja que ela também é composta de judeus, cristãos e de gentios, que vão se converter ao evangelho. Então é uma comunidade de fé também bem miscigenada, misturada. Então a gente percebe que é uma cidade realmente cosmopolita, uma cidade... Aí eu lembro que eu falei numa aula passada que é um erro afirmar que a igreja começou a evangelização em pequenas cidades no interior. Não, a igreja atacou os grandes centros. Alexandria, Constantinopla também futuramente, Roma, então a Antioquia da Síria, depois a outra Antioquia da Psídia. Então você tem os grandes centros como Corinto, como Éfeso, Tessalônica, que o evangelho está chegando nessas grandes cidades para poder aí difundir a palavra do Senhor. Então, nós também não podemos fazer aí uma confusão entre a Antioquia da Psídia, que está em Atos capítulo 13, versículo 14. Então nós temos Antioquia da Síria, que é mais importante do que a Antioquia da Psídia. Então nós não podemos confundir, tomar cuidado com isso. E era o segundo maior polo missionário além de Jerusalém, porque Jerusalém é o primeiro polo, porque é dali que parte, e depois Antioquia passa a ser o segundo maior polo de evangelização. Muita coisa foi feita na cidade de Antioquia em prol do evangelho, em prol do reino. Eu vou falar mais para frente, mas tem alguns personagens do apostolado que foram importantes e influenciadores nessa cidade. Então é uma cidade realmente... um quartel-general, porque é dali que vai partir também o apóstolo Paulo nas missões, nos trabalhos missionários. Então, uma cidade realmente muito importante. Então, a igreja em Antioquia. Então, a igreja em Antioquia é uma igreja diversificada entre judeus e gentios, como eu falei agora há pouco. Foi criada a partir da perseguição e morte de Estevão. Então, quando eu falo foi criada, porque Deus é que criou, mas eu digo no sentido de que foi criada a partir da morte lá, porque a igreja vai vai entrar na questão de ir para todas as partes. Vai viver num mundo agora de dispersão. Vai encontrar lugares para poder proclamar o seu evangelho. E aí vai encontrar judeus e gentios. Vocês lembram? Na aula passada eu falei que Paulo, até eu li um texto em que Paulo dizia que ele não queria pregar onde Cristo não havia sido ainda anunciado, para que não fosse ele acusado de entrar em terreno alheio. Aí ele vai para Filipe e diz a palavra em Atos que ele buscou um lugar de oração, ou seja, ali Cristo ainda não tinha sido anunciado. Então, logo, a igreja de Antioquia chega, não é pelos apóstolos, não é pelos grandões, mas por aqueles pequenos, pelos leigos que estão lá nas regiões onde o evangelho foi anunciado, lá próximo onde Estevão estava, e eles tiveram que ir para dispersão devido à perseguição, e Paulo estava aqui nesta época de perseguição. Então isso culminou na diáspora e na dispersão da igreja, que trouxe como fruto o crescimento da igreja. Então a igreja cresceu vertiginosamente, de maneira que abrangiu todas aquelas regiões ali, a partir da perseguição e a partir da coragem que aqueles homens e mulheres tiveram para proclamar o evangelho de Cristo. Então eu repito aqui, é necessário realmente ser de coragem para poder proclamar o evangelho de Cristo em meio à perseguição. Então, é aqui que eu falo que ela é uma comunidade, Antioquia, é uma comunidade influenciada por Pedro e por Paulo. Então ela tanto tem uma comunidade petrina,
como tem uma comunidade também paulina, além de ter nela também uma comunidade mateana, que é onde o Evangelho de Mateus está sendo escrito. Então, a comunidade de Mateus, ela tem uma relação estreita com os crentes ali da igreja de Antioquia da Síria. Então, o Evangelho é escrito naquela região, os judeus cristãos, os gentios que se convertem vão formar essa igreja ali nessa cidade. E quem é que vai ter ali proeminência? Pedro e Paulo. E uma coisa interessante, que o que nós vimos aqui na leitura em classe, é que agora a própria igreja deixa essa perspectiva nacionalista, porque ela agora não prega só para os judeus, e agora ela vai começar a pregar para os gentios, e Antioquia é essa praticamente primeira igreja aí que está sendo formada por cristãos gentios. Então ela sai do nacionalismo, porque Israel é muito nacionalista nesse contexto de salvação, também lá no primeiro século, e a igreja, por vir do meio judaico, também cria essa perspectiva, mas aí depois ela vai sair para o campo missionário, e agora ela vai pregar aos gentios, e maravilhas, milagres, coisas grandes iriam acontecer, como aconteceram, porque nós vemos isso registrado em Atos dos Apóstolos. O terceiro subtópico aqui dessa primeira parte, uma obra de leigos. Então ela foi fundada por cristãos leigos, urbanos e rurais, e que posteriormente foi enviado aí Barnabé para administrar a nova igreja, e nela os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Gente, eu queria também aqui deixar claro que as pessoas ficam, eu não sou crente, eu sou cristão, porque crente até o diabo é. As pessoas ficam pensando que crente e cristão, existe assim uma diferença, a diferença é só na palavra. Mas crente e cristão, na lógica, tanto é que eles só foram chamados de cristão depois, então o que eles eram antes? Então, isso é só força de expressão. Cristão, agora, porque eles identificaram quem é que eles estão seguindo. É Cristo, então quem segue é Cristo, é cristão. Mas quem crê também é um cristão. Então, acho que é só jogo de palavra, não tem para que a gente ficar falando, não, eu sou crente, mas eu sou cristão. Crente não, sou cristão. Não, eu sou crente e cristão. Então, dá no mesmo, não tem problema nenhum. Então, é uma igreja fundada por leigos que vão construir. Isso acontece até hoje. Aconteceu no início da igreja, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em 1924, antes disso um pouco, os irmãos que vieram para cá fundaram a igreja aqui, não teve aquela organização ainda, até que foi convidado Gunnar Wing foi convidado para ser o pastor aqui, para fundar a igreja aqui, mas já estava tendo alguns irmãos aqui em desenvolvimento, e aí ele vem e assume. Então a igreja de Antioquia, ela já está ali em movimento, mas ainda não com toda a sua estrutura, com toda a sua beleza, mas os leigos trabalhando, orando, buscando ao Senhor, e depois Barnabé é enviado para essa igreja para se tornar um dirigente ali, um pastor daquela comunidade. Então é uma igreja, como eu falei, é uma estrutura com base em Pedro e no apóstolo Paulo. Dali sai a comunidade mateana, que também está em Jerusalém, também está no mundo judaico. Então é uma igreja miscigenada, é uma igreja com culturas, entende? É uma cidade que tem deuses, uma cidade, sabe, que ela tem porto, então você tem gente de tudo quanto é lugar. Então Deus está operando salvação a ponto dessa cidade se tornar o segundo maior polo de evangelização. Então vocês veem que até nessa perspectiva é posterior que Roma vai se tornar um grande polo. Tanto é que hoje a igreja romana ela existe até hoje com muito poder, mas antes era falado de Jerusalém e de Antioquia. E posteriormente é Roma que vai entrar no cenário
e vai tomar todo o controle aí, todo o poder, e ela vai ser a igreja mãe nesse sentido entre os gentios. Porque até hoje a gente também já não tem mais aquela ideia assim de que em Jerusalém tem uma forte igreja cristã. Mas no Ocidente nós temos. Claro que você tem a igreja de Constantinopla, que é a igreja de linha grega, né? São os ortodoxos, mas a igreja que é mais falada e que mais cresceu foi realmente a igreja do Ocidente, e com ela a igreja romana. Isso aqui a gente não pode negar. E depois é que vem surgir o protestantismo e as ramificações e mais posterior as fragmentações entre as igrejas, mas no começo Antioquia e Jerusalém. E daí para frente é que as igrejas vão avançando poderosamente. Segunda parte, com o primeiro tópico, que é uma frase, um recorte do versículo 1, havia alguns profetas e doutores. Atos 13:1 é o primeiro ponto da segunda parte. Em algum momento da história da igreja de Antioquia, o ministério foi se estabelecendo e se desenvolvendo com profetas e doutores. Porque quando a gente lê, quando você lê, você pensa logo assim, mas tem alguma contradição? Bom, no tópico anterior, a igreja foi fundada por leigos, mas aí você tem o espaço histórico. Entende? Você tem um período histórico. Então a igreja de Antioquia agora vai ter ali nela doutores e mestres, ou professores, ou profetas. Então esses personagens agora estão ali cuidando da igreja com uma questão mais administrativa, como homens de Deus, porque você tem o profeta. Quem é o profeta? Os profetas eram aqueles que transmitiam a mensagem de Deus aos homens. Então no Novo Testamento também tem os profetas, não no mesmo nível, assim, com a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento, escriturístico e tal, mas profetas que também proclamavam a palavra do Senhor, anunciavam a mensagem do Senhor e a sua vontade. Então, logo, a gente entende o quê? Que existiam esses homens que tinham essa responsabilidade. E além desses, os doutores, que eram aqueles que ensinavam, discipulavam e preparavam homens e mulheres para o bom desenvolvimento da obra. Então você tem, daqui a pouco a gente vai abordar essa questão, esses dois ministérios são muito importantes. Gente, eu falo nos dias atuais que a igreja do presente século ou do século passado, que somos muito contemporâneos, a gente está muito próximo ao século passado, que é o século XX, nós estamos no início do século XXI, a igreja se preocupou mais em CD do que com livro. Ou seja, você não vê a igreja valorizando doutores, você não vê a igreja valorizando mestre. No nosso meio não tem, principalmente no mundo pentecostal. Então a gente olha pessoas, assim, são os melhores da igreja, assim, o melhor obreiro, já leu a Bíblia, esses que são considerados como professor, mas existem aqueles que são doutores e mestres. São pessoas que também têm a formação, sabe? E essas pessoas não são, é um ministério que não é valorizado, não tem assim uma perspectiva, mas Atos dos Apóstolos faz questão de dizer, havia alguns profetas e doutores ali, e vai dar um nome que daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Então, agora a gente está colhendo também um pouco do que nós escolhemos lá atrás, mais CD do que livros. Então, e eu boto a Bíblia acima de tudo. Por que eu falo mais CD? Porque hoje a gente já antes era menos pregador itinerante e mais cantor. Todo mundo só convidava cantor. Aí agora mudou. É mais pregadores itinerantes e menos cantores. E aí a gente fica assim, e aonde ficam os doutores? Aonde ficam aqueles que ensinam, aqueles que orientam, aqueles que transmitem o conhecimento? Então você tem a junção de dois cargos que são, na verdade, cargos de pronunciamentos, de transmissão, que é o profeta, é locução. O doutor é locução, tem que falar, tem que transmitir. Então a gente precisa entender a importância, gente, desses homens e dessas mulheres para transmitir
a palavra do Senhor. Então, logo, é claro que se nós dermos uma certa atenção para esses homens e para essas mulheres, nós vamos ver que é necessário que vai haver um crescimento para essa igreja. Meus amigos, é de suma importância a gente valorizar todos os ministérios da igreja, todos eles. É de suma importância valorizar, porque cada um tem o seu papel, cada um tem sua importância, mas a igreja precisa também dar esse valor aos doutores. Não se esquecer que Efésios, alguns só leem lá em Efésios assim, ó, e Deus deu uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e os mestres. Então a gente precisa dar valor, porque são essas pessoas que vão fazer a gente crescer, desenvolver e tal. Segundo ponto aqui, dessa segunda parte, uma liderança servidora. Olha isso, gente. Uma liderança servidora. O ministério da igreja de Antioquia era formada sem barreiras sociais e sem olhar para as questões raciais e espirituais. Então era uma igreja que realmente se preocupava com o crescimento, com o desenvolvimento. E aí o interessante, olha por exemplo, Barnabé, consolador e misericordioso. Simeão, aí você tem a palavra Níger. A palavra Níger significa negro, ou seja, ele era africano. Lúcio, sirineu, africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca. Então quer dizer, é alguém que faz parte ali da monarquia. Aí você tem Saulo, o cara era fariseu, ex-perseguidor da igreja. Então você vê que o corpo aqui, só Barnabé, que é uma pessoa realmente honrada, cheia de fé, tal, mas os demais, se olhasse para as questões raciais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui pregar num lugar, alguém, por causa da onde eu moro, alguém disse assim, então deve ser um pregador de meia tigela. Gente, a palavra de Deus, quando ela entra, ela traz desenvolvimento, ela traz crescimento, ela traz autoridade, ela traz poder, ela traz mudança de vida. E foi o que esses homens fizeram. Eles foram transmitir a palavra, trouxeram o poder de Deus para as pessoas, trouxeram graça de Deus para as pessoas. Então é isso que nós precisamos, de que as pessoas creiam em Jesus a partir da pregação do evangelho, e que a gente não olhe para cor, não olhe para que tipo que essa pessoa não olhe para a situação dela, mas olhe para essa pessoa com o olhar de Jesus, entende? Com o olhar de Deus, porque Jesus é o único que tem poder para salvar, para transformar, para operar milagres. Ele é o único que pode fazer alguma coisa, e ele não olha a aparência, ele não olha a situação social, ele não olha essa situação racial, ele olha para a salvação. É o que nós precisamos fazer, olhar para a salvação e ver aqui a estrutura dessa igreja, uma estrutura de liderança servidora. Foi para isso que nós fomos chamados, para servir. E a obra missionária, ela é um serviço, ela é um trabalho diaconal, porque a gente vai para servir. E o doutor, e o pastor, e o mestre, e o profeta, todos esses homens foram chamados para servir. Então é um ministério, uma liderança servidora. Na verdade, como às vezes eu falo, não é a igreja que tem que estender tapete vermelho para quem senta no altar. Mas na verdade seria o altar que deveria estender o tapete vermelho, porque Jesus sempre valorizou os pequeninos. E os pequeninos são os simples, os humildes da igreja. Então você vê que foram homens que estão aqui registrados seus nomes, está em Atos capítulo 13, homens de linhagens totalmente diferentes, homens negros, que às vezes hoje você vai em determinados lugares e dependendo da tua aparência, você sofre algum tipo de preconceito, alguma coisa, e isso não é bom para o crescimento do reino, para o desenvolvimento da igreja, isso não é bom. Então o ideal é a gente olhar para a questão das barreiras sociais serem jogadas por terra. Nós não podemos olhar para as questões das barreiras sociais. Claro, gente, pregação do evangelho é arrependimento de pecado, é conversão, é libertação, e a partir daí a gente vai e recebe todo mundo e vem o discipulado. O discipulado vai orientar cada um dentro da sua realidade, com a
Bíblia Sagrada como regra e normativa de fé. É isso que a gente precisa entender. E aí, gente, a obra vai fluir mesmo. Terceiro tópico aqui dessa segunda parte: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Atos 13, versículo 2. A igreja de Antioquia, ela tinha uma marca registrada. Ela se manteve em jejum e oração. Não apenas os membros, mas também os líderes, profetas e mestres. Ou seja, todo mundo orava. Tem gente que pensa que mestre, que doutor não ora, não busca. Então, por isso, às vezes, existe essa... as pessoas se afastam, essa resistência quando se fala de mestre, quando se fala de doutor, e alguns aí dizem a letra mata, a letra... Não, gente. Na igreja de Antioquia, eu tenho os estudos que eu tenho os títulos que eu tenho, que Deus tem me dado, mas eu oro, eu busco, eu jejuo, eu estou na vigília da igreja, eu estou em lugares de oração, entendeu? Para alguns que chamam monte, eu estou no monte, eu não estou no monte, eu estou em lugar de oração buscando, junto com minha esposa, junto com alguns obreiros, e tenho os meus títulos. Então, o doutor, segundo por isso que a igreja de Antioquia, ela é um modelo de evangelização, até para nós que temos títulos aí, que são acadêmicos, porque a base da nossa fé é a busca ao Senhor, é a oração, é a devoção a Deus a partir de sua palavra, a humildade e a dedicação e a devoção a Ele. Então esses homens eles estavam tudo lá, buscando em jejum e oração, como está nos 3 primeiros versículos. Eles firmaram um propósito para Deus, através do Espírito Santo, fossem guiados para a obra missionária. Então eles fizeram um trato lá, um contrato, um acordo, em que eles iam buscar em jejum e oração para que o Espírito Santo os guiassem à obra missionária. E foi o que Deus fez. É fundamental a oração e o jejum para que a igreja tenha uma direção do que se deve fazer, uma direção realmente da parte de Deus, uma direção realmente para transmitir a palavra do Senhor. Então é de suma importância, gente, a gente fazer isso, dar essa oportunidade de deixar Deus tomar a nossa direção. Agora, gente, nós iremos aqui para a terceira grande parte, que é sobre o serviço de missões. O início das missões cristãs é o primeiro tópico dessa terceira grande parte. Então, Paulo faz a sua primeira viagem missionária a Antioquia, juntamente com Barnabé. Então aí Paulo vai agora começar suas viagens missionárias, vai começar a transmitir, vai começar a proclamar o evangelho, e é a partir daí que ele vai pegar essa experiência, vai vir a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, vai continuar fazendo as suas viagens missionárias de idas, de vinda, visitando, retornando a algumas cidades para proclamar o evangelho de Cristo. É fundamental nós entendermos que a igreja do primeiro século, ela é o maior exemplo para nós fazermos as nossas viagens missionárias, fazermos o nosso trabalho missionário sem a perspectiva dessas igrejas, com oração, com jejum, com direção divina. A gente vai ficar realmente um pouco perdido dentro dessa questão. Até porque, lembra o que eu falei nas últimas aulas? O mesmo avião que leva é o mesmo que traz. Então, se não tiver direção, se Deus não apontar, se Deus não disser, se Deus não tocar, se Deus não confirmar, o mesmo avião que leva é o mesmo que traz. Missões é coisa muito séria, é muita responsabilidade. Você vê que eles eram tão guiados pelo Espírito Santo que em uma cidade o Espírito de Deus diz: agora não entrem aí, não é tempo. Depois eles evangelizam, mas o Espírito é que vai guiando. O Espírito é que vai fazendo a pessoa sentir se é o momento de entrar naquela cidade. Então a gente precisa ter essa vida de oração e de busca e entender que Paulo vai também, dentro dessas suas viagens, quer dizer, a primeira viagem ainda está começando a pegar experiência, mas é um homem direcionado pelo Espírito Santo. Então qual foi o roteiro aí da viagem e das atividades missionárias de Paulo? Então, dos versículos dos capítulos 13 e 14. Então, os trajetos missionários de Paulo entre Atos 13 e 14 foram missões em Chipre, Atos 13, 4 ao 13, missões em Antioquia da Psídia,
Atos 13, versículo 14 ao 52. Missões em Icônio, Atos 14, do 1 ao 7. Missões em Derbe, Atos 14, Missões em Derbe é Atos 14, 20b a 21b, mas antes eu tenho a missão em Lista, que é Atos 12, 14, do 8 ao 20a, e também depois missões em lugares antigos e novos, Atos 14, 21b ao 28, e o regresso à Antioquia da Síria. Você vê que realmente Antioquia é o polo, é o quartel-general, porque ele faz todo esse trajeto e ele retorna para Antioquia. Então, é um trabalho realmente... É por isso que eu estou indo e voltando para as outras lições. É um trabalho de planejamento, é um trabalho de logística, é um trabalho muito organizado. Isso há 2000 anos atrás, você já percebe uma organização tremenda na vida dessa primeira igreja que vai enviar esses missionários para estar em todos os lugares transmitindo a palavra do Senhor. Então é maravilhoso essa ideia aqui. Prestando contas, olha isso, gente. As prestações de contas é o terceiro tópico da última parte da lição. As prestações de contas realizadas por Paulo envolvem desde as ofertas recolhidas, a perseguições, manifestações do poder de Deus, diversos judeus e gentios salvos em Cristo Jesus, várias igrejas fundadas em todas as partes, curas e libertações acontecendo e a ação poderosa do Espírito Santo. Esse foi o relatório que o apóstolo Paulo e Barnabé trouxeram para a igreja. Então eles trouxeram bastante coisa para a igreja. Que nós venhamos ter esse mesmo êxito. Trazer relatórios de crescimento, de curas, de milagres, de libertação, de salvação, de batismo com o Espírito Santo. Que nós venhamos fazer tudo isso. Concluo aqui a minha aula. A tarefa missionária da igreja vai se desenvolvendo a partir da atuação do Espírito Santo, que separa e chama os seus para o campo missionário. Sem a direção do Espírito Santo, não há como realizar a obra do Senhor. Então, gente, sem a ação do Espírito Santo, fica difícil. Então é o Espírito Santo que vai nos dar essa direção, que vai nos dar essa graça para a gente desenvolver, para a gente avançar. Queridos, muito obrigado. Desculpa aí algumas coisinhas que vão acontecendo aí nas nossas gravações, às vezes barulho, às vezes a iluminação, mas a gente vai aos pouquinhos melhorando, tá bom? Deus abençoe, um abraço, boa aula no domingo e até a próxima, se Deus quiser. Haris Cairene, um abraço.